Graças e paz, irmãos. Vamos louvar e glorificar o nome do nosso Deus na noite de hoje. O nosso pastor Hugo não pôde estar conosco aqui porque ele está enfermo. Vamos estar orando também pela saúde do pastor Hugo. E nesse momento de oração, você em casa, junta a família junta, eu creio que já está todo mundo ao redor aí da mesa, à frente, acompanhando para podermos juntos, unidos no só pensamento, no só coração, para estarmos louvando e glorificando o nome desse Deus. E para esse momento vamos fazer a oração invocatória, pedindo a Deus a direção para esse momento de culto. Curve a sua cabeça, vamos orar, pedindo ao Deus a direção. Amém? Deus santo e maravilhoso, eterno Deus e Pai, te agradecemos, ó Pai, por mais um dia que nos concede, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pela tua misericórdia, pela tua fidelidade, Senhor. Pelas tuas mãos estendidas, ó Pai, sobre nossos lares, sobre nossas famílias, ó Pai, derramando, ó Deus, os teus bálsamos, Senhor, concedendo-nos, ó Deus, o teu livramento. Obrigado, ó Deus, por tomar conta de cada um de nós, Senhor, nos dar direção, Senhor, nesse momento, ó Deus, de louvor e adoração, Senhor. Nos conduzas, ó Deus, para podermos te entregar, Senhor, nosso verdadeiro louvor, Senhor, na união com o teu Santo Espírito, Pai. Te pedimos, ó Deus, nos conduzas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Em casa, como vocês estão, e nós estamos aqui reunidos, pegue a sua Bíblia, vamos fazer a primeira leitura bíblica no Salmo 100. O Salmo 100, ele nos diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Glória a Deus pela palavra do Senhor. E nesse momento vamos continuar louvando e adorando ao nosso Deus com um louvor congregacional. O Salmo 300, Salmos e Hinos 377, com o nosso irmão Bruno e o Ministério Filhos da Promessa. Amém? Mas se o eu que levantasse revelar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores que nos venham perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus.
E vamos continuar adorando o nome do nosso Deus com os filhos da promessa, continuar no louvor, a chamada de louvor e a adoração ao nosso Deus. Os filhos da promessa continuam louvando o nome do Senhor. A graça e paz, igreja, uma ótima noite a todos. Vamos continuar adorando e glorificando o nome do Senhor. Mesmo em casa, com sua família, glorifique junto conosco, amém? Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado e os meus olhos vejam o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vamos juntos, Iac, glorificar o nome do Senhor. Meu alvo, vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Pois tudo vem de ti e tudo sai de ti. Pois te vou caminhar, pois tudo vem de ti e tudo sai de ti. Pois te vou caminhar, pois tudo vem de ti e tudo sai de ti. Pois te vou caminhar, pois tudo vem de ti e tudo sai de ti. Pois te vou caminhar, pois tudo vem de ti e tudo sai de ti. Pois te vou caminhar, pois tudo vem de ti e tudo sai de ti. Pois te vou caminhar, pois tudo vem de ti e tudo sai de ti. Pois te vou caminhar, pois tudo vem de ti e tudo sai de ti. Pois te vou caminhar, pois tudo vem de ti e tudo sai de ti. Pois te vou caminhar, pois tudo vem de ti e tudo sai de ti. Pois te vou caminhar, pois tudo vem de ti e tudo sai de ti. Pois te vou caminhar, pois tudo vem de ti e tudo sai de ti. Pois te vou caminhar, pois tudo vem de ti e tudo sai de ti. Pois te vou caminhar, pois tudo vem de ti e tudo sai de ti. Pois te vou caminhar, pois tudo vem de ti e tudo sai de ti. Pois te vou caminhar, pois tudo vem de ti e
és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim.
Precisamos de Ti, ó Pai. Precisamos cada dia mais de Ti, ó Deus. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta o meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti.
Nesse momento vamos fazer a segunda leitura bíblica, que se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8. 1 Tessalonicenses 4, versículo 1 até o versículo 8. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor, a exortação à prática da santidade. Amém? A palavra do Senhor nos diz, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Desarte. Quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, e que também vos dá o seu Espírito Santo. O nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, apesar das nossas fraquezas, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele nos exorta. Faz uma exortação para vivermos na prática da santidade, deixando a avareza, deixando lascívia, deixando de defraudar o seu irmão, ou seja, viver dignamente na presença para a honra e para a glória do nosso Deus. E nesse momento vou chamar o seminarista Everton Lira. Ele vai estar fazendo a oração de contrição, reconhecendo a nossa fraqueza, os nossos pecados, pedindo perdão a Deus e agradecendo ao nosso Deus pelo privilégio que nós temos do nosso Senhor Jesus Cristo ter morrido na cruz e ter nos restaurado a nossa situação. Amém? Amém. Nas suas casas, curvem suas cabeças e orem junto comigo. Senhor Deus, Senhor Pai, obrigado por tudo. Abençoa, Senhor Deus. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, podendo adorar, Senhor Deus, mesmo nos nossos lares, não com uma forma convencional, mas assim ainda estamos podendo adorar. Enquanto outras pessoas por aí tentam fazer isso, mas são perseguidas. E o Senhor ainda nos permite que possamos buscar o Senhor. Te agradeço por tudo. Obrigado por essa oportunidade maravilhosa. Protege a nossa família, protege a nossa igreja. Não deixe que essa doença vá além do que o Senhor permite, que isso não é possível. Mas protege, Senhor Deus, faça que tudo que aconteça venha a ser de forma, Senhor Deus, que seja tudo de acordo com a sua vontade. Então, que a sua mão esteja sobre nós, nos protegendo, trazendo a cura. Obrigado por tudo, por todo o livramento que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha para os nossos pecados, Senhor Deus, e remove através do teu sangue. Te agradecemos por tudo, porque o Senhor morreu por nós, e através daquela cruz de sangue do Calvário, o Senhor nos lavou sobre isso. Que nós não pecamos, não possamos estar pecando, mas que possamos odiar isso, porque a gente sabe que isso não agrada o Senhor, que o melhor é sempre estar contigo. Te agradeço por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nesse momento vamos continuar adorando ao nosso Deus com nossos dízimos e ofertas. E para a leitura de hoje, nós vamos abrir nossas Bíblias lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 9. Segunda Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 6, assim nos diz a palavra do Senhor.
E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Você possa estar contribuindo na casa do Senhor, conforme já tem sido relatado esses outros dias. Nós temos aqui o número da conta da igreja. Você pode estar depositando o seu dízimo, a sua oferta. Pode também trazer à secretaria da igreja a sua oferta voluntária, a sua oferta nominal, a sua oferta sua oferta voluntária, que você possa estar contribuindo para que haja um mantimento na casa do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Ele vai te fazer superabundar, e tendo sempre toda a suficiência, Ele vai te fazer superabundar em toda boa obra. E que nosso Deus possa continuar nos abençoando, e vamos convidar o filho da promessa para louvar nesse momento de recolhimento de dízimos das ofertas, em nome de Jesus. Amém? Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Oh, oh, oh. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Oh, oh, oh. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto,
fruto. Mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Amém, glória a Deus. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele por esse momento do ofertório, uma oração de gratidão ao nosso Deus, pelo ofertório, pela leitura da sua palavra, por gratidão a Deus, por tudo que Ele tem feito, pelo sustento, do mantimento que Ele tem nos concedido e o sustento que Ele tem nos dado todos os dias. Vamos orar ao nosso Deus. Curve a sua cabeça, em casa mesmo, como você está, reunido com a família. Vamos estar orando ao nosso Deus. Deus santo e maravilhoso, Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, ó Pai, de estarmos na tua casa, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo louvor e adoração, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, ó Deus, ter nos conduzido, ó Pai, a te entregar o nosso louvor, Senhor. A te entregar, ó Deus, a nossa adoração a ti, Senhor, te adentrarmos com ousadia nos santos dos santos, Senhor. Obrigado, ó Deus. Obrigado, Senhor, pelos dízimos e as ofertas alçadas na tua casa, Senhor. Dá, Senhor, discernimento, ó Pai, para que cada um de nós, Senhor, cada um dos teus servos, ó Pai, que está a trabalhar com esses recursos, ó Pai, possam saber, ó Pai, de ti, Senhor, discernimento, ó Pai, e aplicá-los, Senhor, na tua obra, Senhor. Aplicá-los conforme a tua vontade, Senhor. Nos perdoas, Pai, os nossos pecados, Senhor. Nos perdoas, ó Deus, as nossas transgressões, ó Pai. Te pedimos, Senhor, pelo teu filho, ó Pai, pelo seminarista Everton Lira, Senhor, que vai estar trazendo, ó Pai, a tua palavra, a tua mensagem, ó Deus, o qual tu já falaste ao seu coração, Senhor. Usa-o, ó Deus, como sempre tu tens feito, Pai, e nos alimenta, Senhor, com a tua resposta, com a tua exortação, Senhor, com a tua palavra, Pai. Nos dá, Senhor, um coração, ó Deus, quebrantado, Senhor. Um coração submisso, ó Pai, a ouvir a tua voz, Senhor, compreender, Senhor, a aprender, ó Pai, e colocá-la em prática, Senhor. Toma-nos, ó Deus, em tuas mãos, ó Pai, e que a tua palavra, Senhor, faça morada em nossos corações, ó Pai. Nos abençoe, Senhor. Toma-nos em tuas mãos, ó Pai, e nos conduz em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai, do teu Filho, ó Deus, que vive e reina para todos sempre. Amém, Senhor. Graças Pai, meus amados irmãos. Gostaria de falar nessa noite aqui sobre o tema Aprendendo com o segundo Adão a vencer as tentações. Mas antes de partirmos para o texto bíblico, se faz necessário explicar quem é o segundo Adão e por que denominar este termo para essa pessoa. Em Gênesis, o Senhor Deus faz a criação. E como diz lá no próprio texto, Gênesis 1:1, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso significa tudo, tanto material quanto espiritual. Assim, Deus fez a criação e nela Ele criou o homem e a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. E deu a eles o Éden para morar. Deu também um mandamento. Disse que podia comer de tudo quanto era vegetal ali no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eles fizessem isso, certamente eles morreriam. Porém, o homem foi infiel, eles caíram. E como Adão é o cabeça representante da humanidade, ele afundou com ele toda a humanidade em pecado. Como diz lá Romanos 3:23, vai dizer que, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Deus pretendia fazer de Adão o seu representante aqui na terra, mas Adão falhou. Então Deus vai levantar um povo chamado Israel para lhe representar e ser uma bênção na terra. Lá em Gênesis 12:13 vai dizer: abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. E Deus dá um mandamento a esse povo de Israel, que é a Torá, que é conhecida por nós pela lei. E contudo, esse povo falha.
esse povo, ele troca Deus por a prostituição, pela idolatria, e se tornando um povo infiel. Aí você vai pensar, poxa, será que Deus falhou? Não, não é por aí, de forma alguma. É aí que está o trunfo de Deus. Em toda a sua soberania, em seu conhecimento, ele sabia que sua criatura, em sua sabedoria, era falha. Todavia, seus planos já estavam feitos desde a eternidade. E assim, ele manda o seu trunfo, que é o Messias, o Cristo, aquele que foi obediente em tudo, vencendo naquilo que os outros falharam. Ele é aquele que é representante fiel. Enquanto os outros falharam, ele foi fiel e obedeceu tudo que Deus estipulou para ele. Assim, por ele ser fiel, ele torna a nação de Israel fiel, ele é o israelita fiel, ele se torna o homem fiel, deixando toda a criação fiel através de seus méritos. Enquanto os outros forem fiéis, ele é fiel. O Messias, o Cristo segundo Adão, ele veio com a missão de trazer o reino de Deus e restaurar a sua criação através da sua vida. Ele é o segundo Adão, porque ele venceu onde os outros falharam. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este segundo Adão, ele é um verdadeiro vencedor. É com ele que devemos aprender. Ele é o modelo ideal. Ele venceu em tudo, inclusive nas tentações, que é o ponto ao qual iremos estudar nesta exposição. Vejamos, o texto se encontra em Lucas, capítulo 4, do 1 ao 13. Lucas, capítulo 4, do 1 ao 13. Se já encontraram, acompanhem junto comigo aí em suas casas. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e o fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre ele e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo isso será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para lhe guardarem. Com as mãos deles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até ocasião oportuna. Oremos rapidinho. Senhor Deus, obrigado por esta palavra lida, Senhor. Me ilumina, me usa para que eu possa expor de forma fiel como o Senhor quer trabalhar em nossos corações, em todos aqueles que estão escutando essa mensagem. Obrigado por tudo, que possamos não só escutar, ser ouvintes da palavra, como fala Tiago, mas ser praticantes. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Olha aí, esse relato que acabamos de ler se encontra no Evangelho de Lucas. Lucas, ele foi o único autor gentil do Novo Testamento, ou melhor dizendo, ele foi o único autor gentil de toda a Bíblia. Lucas, ele era historiador, ele era médico e cooperador do apóstolo Paulo. Ele ajudar na sua obra missionária. Ele é o autor do Evangelho de Lucas e também do livro de Atos, ao qual ele escreve para um homem chamado Teófilo, na intenção de apresentar a ele quem era o Filho de Deus. Essa narrativa também se encontra no livro de Mateus 4, do 1 ao 11, onde estaremos fazendo uma relação com os dois textos para poder servir de base para a mensagem. Com esta mensagem, irmãos, eu almejo que junto aprendamos a vencer, junto com Jesus, as tentações que nos rodeiam, assim como ele venceu. Com isso, quero mostrar que o Cristo passou por tudo isso, mas ele venceu, e através das suas vitórias, quero tirar algumas lições para nós nesta noite. Para facilitar o entendimento, é perceptível que duas coisas foram fundamentais nesta narrativa aqui com Jesus Cristo, para ele vencer essa tentação. Foi a obediência e a confiança. Mas obediência e confiança em que e em quem? Daí destaco 3 pontos para nosso entendimento. O primeiro ponto será
obediência na palavra de Deus, que vai dos versos 1 ao verso 4. O segundo ponto é obediência na vontade de Deus, que vai dos versos 5 aos versos 8. E o terceiro ponto, confiança no poder de Deus, dos versos 9 ao verso 13. Sem muitas delongas, vamos à exposição do texto. Primeiro ponto, como eu falei, obediência na palavra de Deus. Deixa eu ler novamente o versículo 1 e 2. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, e onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, e não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. Olha aí, quando o texto diz, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, é relevante lembrarmos o que acontece antes dessa passagem aqui. Jesus havia acabado de ser batizado, e o incrível é que Jesus é Deus, mas ele também foi batizado. Como assim? Jesus submeteu voluntariamente a cada elemento da lei de Deus durante sua vida, incluindo o rito do batismo. E por que ele fez isso? Primeiro, porque ele precisava cumprir todas as exigências de Deus ser obediente em tudo. João tentou até impedir isso. Eu acho que as coisas aqui estão sendo trocadas. Eu que deveria te batizar. Mas ele disse, opa, convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Em segundo, quando Cristo estava sendo batizado, ao Espírito Santo, ali naquele momento, desce sobre ele como uma pomba. E ali foi uma simbologia da sua ordenação. Foi um comissionamento divino do seu chamado. É naquele momento que estava tudo acontecendo que Deus fala, este é meu filho amado, em quem me agrado. Contudo, esse mesmo Espírito que desceu sobre ele, que ungiu naquele momento ali, é o mesmo Espírito que o impele e leva ao deserto, para ser tentado por Satanás. Jesus acabou de sair do Jordão, cheio do Espírito, e foi conduzido pelo mesmo Espírito ao deserto. Jesus seguiu repentinamente da alegria do Pai, no batismo lá, para a tentação no campo do inimigo ali no deserto. No Jordão, o Pai testificou a seu respeito e ficou provado que ele era o Filho de Deus. Mas no deserto, ele foi tentado para provar que ele era o homem perfeito. No Jordão, ele se identificou com a humanidade a quem veio salvar. Mas no deserto, ele provou que podia salvar a humanidade, porque ali triunfou sobre o diabo. O propósito dessa batalha espiritual era que Jesus não apenas tivesse a natureza humana, mas também a experiência humana. Por isso é importante frisar isso. Não foi o diabo quem arrastou Jesus para o deserto, mas foi o Espírito Santo quem levou e impeliu Jesus para aquele lugar para ser tentado. Não foi um acidente que aconteceu dele para o deserto. Estava na agenda de Deus. Ele precisava passar por tudo aquilo. O deserto da Judéia, que foi o local onde teve toda a tentação, era um local desolado, cheio de pedras, rochosos. Era um verdadeiro lugar de solidão e prova. O deserto é extremamente quente, frio à noite, extremamente quente durante o dia. Contudo, mesmo cercado por feras, num lugar tão hostil e desfavorável, Jesus triunfou sobre o diabo. As circunstâncias da tentação de Jesus são marcadas por 40 dias. Se observarmos a Bíblia sobre esse número, vai ver que é um número simbólico a respeito de provas. O povo passou 40 anos no deserto, marchando em círculo. O dilúvio foi 40 dias e 40 noites. Jesus passou 40 dias no deserto. E é um número que simboliza prova. E Jesus foi levado pelo Espírito a esse território para ficar por esse período de tempo sendo tentado pelo diabo. Algo que precisa ser enfatizado é que muitos agem como se não existissem. O inimigo pensa que ele não existe. Acha que é só algo que não está longe da gente. Tenta fugir um pouco do extremo neopentecostal, que parece que eles têm demônios de estimação ao serem tirados nos seus cultos, semelhante a um teatro, e não costuma levar em consideração que ele é real. O inimigo, ele não é uma ideia subjetiva, nenhuma força negativa. Ele é um anjo caído, um ser perverso, ele é a antiga serpente, ele é o acusador. O diabo, ele é tentador, ele investiu com todas as suas armas contra o Filho de Deus, e ele hoje tenta investir nos filhos dele para tentar dificultar a comunhão, a nossa comunhão com Deus. Mas o que tudo isso tem a ver com o título da mensagem, que é Aprendendo com o segundo Adão a vencer as tentações. Para pensar aí, o que é que isso tudo tem a ver com esse contexto, essas palavras que eu estou trazendo? Olha aí, um tema importante no Novo Testamento é que Jesus, ele é o segundo Adão.
E esse segundo Adão, ele teve sucesso onde o primeiro falhou, lá no Éden. Assim, Deus cria o homem para ser seu representante, mas ele caiu na primeira tentação lá com a cobra. Agora, mais uma vez, a situação está se repetindo. E a situação é bastante semelhante. Deus ungiu Cristo para seu ministério. Ele é levado pelo Espírito Santo para uma situação bem parecida com o primeiro. Porém, Adão caiu, dando-lhe a possibilidade... Adão caiu e levou toda a humanidade em pecado, mas Jesus venceu. Essa foi a oportunidade de mostrar que Jesus venceu naquilo em que o outro falhou. Ao contrário de Adão, que estava com as condições a seu favor, Cristo, segundo Adão, não teve a mesma sorte. Adão passou por tudo isso, nessa prova, em um paraíso lindo, exuberante, liberado para comer de tudo quanto é outras coisas. Tinha as árvores com a alimentação a seu favor, e tinha uma pessoa junto a ele, que era Eva. Porém, Jesus estava só em um deserto. Os resultados? Mesmo com as melhores circunstâncias, Adão perdeu a batalha e mergulhou toda a humanidade em pecado. Mas Jesus venceu em todas as batalhas, culminando em sua vitória final na cruz do Calvário. Faz necessário fazermos algumas devidas aplicações. Observe que mesmo Jesus estando cheio do Espírito e sendo guiado pelo Espírito que foi tentado, mesmo jejuando, o diabo não se afastou dele. O fato de sermos filhos de Deus e estarmos cheios do Espírito Santo, de estarmos na prática de oração, do jejum, de estar caminhando sempre com a igreja, de estar indo para a igreja na palavra, não nos impele de passarmos por também dificuldades. Todo cristão deve esperar tempos de prova. Muitas vezes as pessoas pensam que porque entregou sua vida a Cristo, seus problemas acabaram. Mas não é bem assim que a palavra nos mostra. A luta está apenas começando, mas até pode ser mais intensa, porque agora que você está em Cristo, o diabo vai tentar com todas as suas forças afastar você dele. Mas isto é algo bom. Por que é algo bom? Porque você não está só. Antes você estava. Deus será a sua força. Vale lembrar a diferença. Deus nos prova. Satanás nos tenta. Satanás busca nos destruir, enquanto Deus busca nos edificar. Se você está passando por uma tentação, aprenda com aquele que melhor sabe vencer estas lutas. Agarre tão somente em Cristo, que no deserto da prova será transformado no campo de vitória. Seguindo o texto, o verso 3 vai dizer: e o diabo lhe disse, se você é o filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. Quando Deus fez a criação, Ele deu um mandamento. Qual foi o mandamento que Ele deu? Que mostra lá em Gênesis: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que você comer, certamente morrerá. O diabo, sabendo dessas palavras lá no Éden, ele vai e joga sua investida em Eva. Olha o que ele diz: disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dela comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O argumento de Satanás para atacar Eva era levantar questões a respeito da veracidade e da confiabilidade da palavra de Deus. Ele só, não coma, senão você vai morrer. E o que foi que o diabo fez? Tentou colocar dúvidas, dizendo: o que Deus falou não é verdade. Então será que a gente se comer vai acontecer isso mesmo? Olha aí. O então tentador aproximou-se e disse-lhe: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha aí como o argumento é parecido. Este argumento de Satanás para atacar Jesus no deserto era contra a palavra de Deus. Porque Jesus, há momentos antes, tinha escutado ali que este é meu filho em quem me agrado. Mas Satanás só: se tu realmente és o filho de Deus. Olha aí os argumentos. Jesus sabia exatamente quem ele era, mas o que Satanás queria fazer nesse momento era colocar dúvida em Cristo. Jesus, sabendo que o primeiro Adão caiu, e ele sendo representante fiel, ele respondeu da melhor forma, através da palavra de Deus. Olha o que ele diz no versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Veja esse está escrito aí. Mostra que Jesus não compôs a sua própria resposta para o tentador, mas extraiu a sua resposta da revelação da Escritura, como mostra lá em Deuteronômio 8:3, que diz: não só de pão viverá o homem. Esse trecho se encontra nessa passagem. É certo que
O homem ele precisa do pão, mas não tanto assim. O pão ele pode satisfazer as suas necessidades físicas, mas nada pode satisfazer as nossas necessidades espirituais. Essa experiência da tentação preparou Jesus para ser o nosso sumo sacerdote e consolador, pois em Hebreus 2,18 vai dizer que, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também está sendo tentado. Nós podemos vencer porque ele também venceu. É importante observar que Jesus enfrentou o inimigo como homem e não como filho de Deus. Quando digo assim, não como filho de Deus, não com os poderes de Deus que ele possuía. Suas primeiras palavras foram: não só de pão viverá o homem. Não devemos imaginar que Jesus usou seus poderes divinos para tentar derrotar o inimigo, pois era justamente o que Satanás queria fazer. Porém, Jesus usou os recursos que estavam a seu favor e que estão aos mesmos favores de nós nos dias de hoje. Quais são? O poder do Espírito Santo e o poder da palavra de Deus. Olha aí, estas são as ferramentas que devemos tomar posse para vencer as batalhas. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática, e ela deve ser o nosso guia. O salmista diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. A palavra é a nossa melhor arma, juntamente com o poder do Espírito Santo. E só tem uma maneira de você se apossar destas armas, se chama intimidade com Deus. E essa intimidade, ela só vem através da leitura da palavra e da oração, pois não tem como você ter intimidade com alguém que você não conhece. A nossa fé, ela é espiritual, mas ela é também racional. E à medida que a gente vai crescendo em conhecimento, a nossa fé aumenta. John MacArthur vai dizer que você sabe o que significa ser cheio do Espírito Santo? Significa ser dominado pela palavra de Deus, pois quando a palavra nos domina, o Espírito nos controla. A luta não se vence com nossas forças, mas com a palavra de Deus, nos orientando e nos dominando. Quando você permite que as situações controlem suas ações, em vez de seguir a vontade de Deus, é aí que você começa a perder a batalha. Você diz que acredita em muita coisa que Deus fala e a Bíblia nos ensina, mas as suas ações têm demonstrado isso? Jesus poderia ter transformado as pedras em pães, mas com isso teria usado os seus poderes independentemente do Pai. E o Filho não veio para fazer a vontade dele mesmo, mas a vontade de Deus. Adão, ele falhou, mas Cristo venceu. Por isso, a todo momento, Jesus foi obediente à palavra de Deus e ele usou aquilo que estava a seu favor, que era a palavra de Deus, contra o inimigo. E aí entramos no nosso segundo ponto, porque não foi só obediência à palavra, mas também ele obedeceu à vontade de Deus que estava em sua vida. Segundo ponto, obediência à vontade de Deus. Olha o versículo 5 e 6 que diz assim: o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Esta segunda tentação, trata da tentação política, sobre a ambição. O diabo percebe que Jesus está preocupado em trazer o reino de Deus para a terra, e por isso levou em um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos que estavam ali, prometendo dar a ele aquilo que ele ofereceu, em troca da adoração. Quando Satanás mostra a Cristo todos os reinos do mundo e diz: tudo te darei, indica que Satanás possuía um certo poder. Como vemos lá em 1 Coríntios 4:4, 2 Coríntios 4:4, diz que ele é o Deus deste século. João vai dizer que no mundo jaz o maligno, e Efésios fala sobre o príncipe da potestade do ar. Então ele exercia um certo poder, senão não seria válido essa tentação. Contudo, esse poder que ele possuía tem uns certos limites, limite estes que Deus determina e permite até onde vai. Então ele ofereceu este controle a Jesus em troca da adoração, e com isto ofereceu a Cristo aquilo que consequentemente será dele com muito mais esplendor na sua segunda vinda. O diabo queria fazer de Jesus o novo César, e de vez do poder estar em Roma, seria em Jerusalém. E o diabo queria que Jesus ganhasse esse esplendor, sem passar por sofrimento. O diabo quis propor a cruz sem sofrimento, sem obediência a Deus. O diabo queria que o Criador se dobrasse diante dele e o adorasse. Não bastou querer
que Jesus desconfiasse da palavra de seu pai, mas agora ele queria que Cristo o adorasse. Olha aí, Jesus sabia que não havia atalhos para seu reino. Jesus tinha consciência que teria que sofrer e de morrer antes de entrar na sua glória. Jesus repreendeu toda e qualquer circunstância que tentasse tirar ele da cruz. Pedro disse que ele não precisava passar por aquilo. Ele disse: para trás de mim, Satanás. Então qualquer coisa que tirasse ele da cruz, ele foi repreendida, porque ele sabia que precisava passar por aquilo. Se ele tivesse prostrado e adorado Satanás apenas uma vez naquele momento, ele teria sido infiel. Mas ele é o representante fiel. Ele venceu onde os outros falharam. Ele teria desfrutado toda a falsa glória sem qualquer sofrimento, se ele tivesse dobrado. E faria o que Satanás sempre quis, que era receber adoração. Pois ele sempre quis ser Deus. E isso seria o que ele estava almejando. Observa aí. Adorar a criatura em lugar do Criador é a mentira que governa o nosso mundo nos dias de hoje. O mundo deixou de ser teocêntrico e a cada vez mais, através do iluminismo, do racionalismo, o mundo passou a ser antropocêntrico, onde o homem se virou para si mesmo, tornando-se o centro das coisas, tornando-se a medida de todas as coisas. As pessoas estão adorando os outros homens por serem celebridades, estão adorando a si mesmos, estão adorando seus prazeres, dinheiro, sonhos e tudo quanto é coisa. E isso tem refletido cada vez mais na igreja, onde as pessoas têm adorado tudo menos Deus. Você precisa ter ciência que o ídolo não é só aquele santo lá de pau ou de gesso, mas qualquer outra coisa que te tire do foco verdadeiro que é Cristo. Aquilo que tem tomado mais do teu tempo do que a comunhão do próprio Cristo. Às vezes, o ídolo pode ser até algo bom, tipo família, trabalho, estudos, sonhos, dentre tantas outras coisas. Coisas essas que, se você não souber gerenciar perfeitamente, te afastará cada vez mais. Então, o ídolo, você precisa ter em mente que não só é aquele santo, mas tudo que te afasta de Deus. E as pessoas têm cada vez mais se afastado de Deus e entrado em adorações que não vêm a Ele. Jesus, sabendo dessas artimanhas do inimigo, mais uma vez cita as Escrituras para desbancar o arrogante. Ele diz assim, Jesus respondeu, versículo 8, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. É observado que Cristo, ao citar esse verso, ele muda um pouco o texto do Antigo Testamento. Por quê? Lá em Deuteronômio 6,13 diz, o Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás. E ele diz, só a Ele preste culto. O que é que ele está querendo fazer essa relação entre o servir e o prestar culto? A ligação entre essas duas palavras, que é adorar e prestar culto, e servir, na resposta de Jesus, é totalmente significante para nós. Por quê? Pois uma envolve a outra. Satanás não havia dito nada sobre prestar culto, mas Jesus sabia que toda adoração implica em servidão. A adoração e serviço, ela caminham. Para Cristo inclinar-se diante de Satanás naquele momento, seria reconhecer o seu senhorio. E aquele a quem você adora é a quem você serve. Olha o que Pedro vai dizer, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Por isso, Cristo responde de forma rápida e direta, seguindo e refutando com as Escrituras, pois Cristo sabia a vontade de Deus para a sua vida e obedeceu. Eu, você, todos nós, devemos buscar em Jesus um exemplo e socorro nas horas da tentação. Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, por isso, Ele pode nos atender e nos socorrer. Satanás tentou a Cristo quanto à idolatria, oferecendo os reinos do mundo, oferecendo a glória, mas Cristo não caiu. E isso é algo que pede muito para nós, a glória, a ambição, porque todo mundo, quer queira ou que não, já sentiu ou sente um prazer, ou tem vontade de ter poder. Não necessariamente de ser um político, mas até mesmo nas diversas áreas da sua vida, no ministério, na sua casa, nas empresas, algum momento bateu aquela vontade de se sentir superior sobre as outras pessoas. Tem gente que até pensa que é dono de outras pessoas e querem fazer o que querem. Tem uma frase de um pensador que diz assim, que é o Aslan Drano, diz assim, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, mas se em si quiser verdadeiramente conhecê-la, retire esse poder, e assim você saberá quem é esta pessoa. Olha aí, muitas vezes Satanás tenta nos derrubar através do poder, nos dando poder, e às vezes, cada vez mais que a gente recebe esse poder, a gente esquece daquele que é maior sobre nós. Mas olha o que o maior dos sábios, Jesus Cristo, nos ensinou.
olha o que ele falou. Diz que não será assim entre vocês. Nós cristãos, ele estava falando lá para os seus discípulos, e é o que deve seguir para nós. Olha aí, não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Literalmente, se você quiser ser o maior, terá que ser antes o menor. Olha aí, quer ser maior neste mundo? Seja menor. Esse é o ensinamento prático que Deus nos dá. Cristo foi tentado a adorar Satanás. Ele recusou e prostrou. Ele recusou a se prostrar contra ele e cortou rapidamente. Algumas tentações, elas são verdadeiramente más e não devem ser simplesmente ignoradas, mas devem ser cortadas de imediato e cair fora. Bom é ser rápido e firme para resistir à tentação. Se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Porém, a alma que se entrega a ele é vencida. Cristo obedeceu a palavra de Deus e a usou a todo momento. Ele não quis se prostrar naquele momento a Satanás e nem se prostrou nenhuma vez. E assim, ele confiou na palavra de Deus, ele obedeceu a palavra de Deus, ele obedeceu a sua vontade, que ele sabia que a vontade de Deus é perfeitamente melhor do que a nossa 1000 vezes. E terceiro ponto é confiança no poder de Deus. Olha aí, versículo 9 ao 11, diz assim: o diabo levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. A terceira tentação foi bem mais astuta. Dessa vez, Satanás, ele também usa a escritura para confrontar a Cristo. Aí ele pensou, já que ele quer seguir pela escritura, então deixa eu falar que está aqui também alguns textos bíblicos, vamos ver se ele obedece. E ele pede para que Jesus se jogue. Olha aí, esta foi uma tentação religiosa. O diabo se disfarça de religioso e cita Salmo 91 para Jesus. Cita, porém, com uma ênfase, em que ele omite parte do Salmo, parte essa que diz: para que te guardem em todos os teus caminhos. Olha aí, perceba que Deus não prometeu guardar o seu servo num ato de tola presunção, mas somente quando estivesse andando pelos caminhos de Deus. Deus não promete guardar-nos em todos os caminhos, mas somente nos seus caminhos. Deus não é parceiro da nossa loucura. Deus não está de acordo com a nossa desobediência. O diabo, ele usa a Bíblia para tentar e não para edificar. Cita para produzir nos corações dúvidas e não fé. A palavra de Deus na boca do diabo não é a palavra de Deus. O diabo, ele é um péssimo intérprete das Escrituras. Nunca devemos separar uma passagem do resto das Escrituras. Antes, é preciso conferir Bíblia com Bíblia. Essa é uma das regras da interpretação. A Bíblia interpreta a Bíblia e sempre o texto dentro do seu contexto. Por quê? Texto fora do contexto é pretexto para a heresia. Se pegarmos um texto e isolarmos ele do que fala do antes e depois, podemos encontrar base para tudo quanto é coisa. Base essa que Deus não está falando em sua palavra. Na primeira tentação, observa aí, o diabo queria levar Jesus a desconfiar de Deus. Agora quer levar Jesus a uma confiança falsa na proteção de Deus. O diabo, ele sempre torce a palavra de Deus, e tal atitude de colocar Deus à prova não é fé, mas é dúvida. Esse negócio de você dizer que vai fazer, colocando Deus à prova, não é fé, mas dúvida. Então, Cristo rebate mais uma vez com a palavra de Deus. Olha o que ele diz. Jesus responde no verso 12: dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E mais uma vez triunfa sobre Satanás. Ele não precisava provar nada ao diabo. Jesus confiou no poder de Deus. O consolo para nós é que Cristo sofreu sendo tentado, porque assim nos mostra que nossas tentações, enquanto não cedemos a ela, não é pecado, mas tão somente aflições. Em todas as suas tentações, Satanás atacava para que Cristo caísse, mas ele foi fiel. Ele é o segundo Adão. Algo bem observado é que Satanás está tão bem versado nas Escrituras que ele é capaz de citá-las facilmente. Isso mostra que é possível que uma pessoa esteja seu coração cheio das Escrituras, viva citando palavras das Escrituras, mas o seu coração esteja de maldade e pecado. Conhecer a palavra é uma coisa, ser salvo é outra. Pois aquele que conhece a palavra, ele deve ser transformado por ela. É impossível que você
seja cristão e não tenha mudado. Não existe dizer que está em Cristo e continuar em seus pecados e com a sua mente maligna, pecaminosa. Paul Walsh vai dizer que uma vida que não foi transformada não foi salva. Outra investida de Satanás foi na sua omissão das palavras. No versículo ele citou que Cristo ele poderia pular, mas ele omitiu. Se sairmos de nosso caminho com Cristo, nós abandonaremos a promessa e nos colocaremos fora da proteção de Deus. Deus não será conivente com nossa desobediência. A gente precisa estar no caminho do Senhor para que nós possamos ser protegidos por Ele. Assim, todo cristão deve estar atento às diversas ciladas do diabo. Satanás ele usou diversas estratégias para tentar Jesus. Devemos ficar atentos ao que ele está fazendo. Ele conhece nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes e usa isso para tentar nos derrubar e nos afastar de Deus. Lucas encerra essa passagem dizendo, versículo 13: tendo terminado todas as tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Isso quer dizer que ele deixou ali, mas mais para frente ele chegou a tentar Jesus. Mas em Mateus ele encerra dizendo assim: então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Olha aí, Satanás apartou-se e os anjos de Deus serviram a ele no deserto. Essa é a maior confirmação de Deus nessa passagem, pois Jesus ele não precisou duvidar de Deus naquele momento, apenas confiou. E a prova se tornou verdadeira, ele confiou na palavra de Deus, se tornou verdadeira, se cumprindo naquele momento quando os anjos trazem. A gente não precisa duvidar, aquilo que Deus promete na sua palavra, Ele cumprirá. Cristo ele foi socorrido depois da tentação para que fosse estimulado a seguir em seu esforço. E para que fôssemos estimulados a confiar nele, porque sabia por experiência o que é sofrer sendo tentado, de modo que também sabia o que é ser socorrido. E assim ele sabe quando estamos passando por tentação e sabe também aquela alegria que sentimos quando estamos sendo socorridos. Ele passou por toda experiência e ninguém melhor que ele pode nos ensinar sobre tudo isso. Portanto, podemos esperar não somente que ele sinta por seu povo, quando este é tentado, mas que ele mesmo se apresente como socorro necessário e oportuno quando nós precisamos. Finalizando, é preciso enfatizar que a palavra de Deus foi a arma usada por Jesus para rebater as 3 declarações do diabo. Foram 3 tentações e Jesus deu 3 declarações bíblicas. A Escritura é a espada do Espírito. É uma arma que não apenas de defesa, mas também de ataque. Jesus foi tentado para ser o nosso exemplo. Ele é o representante fiel. Jesus nos socorre em nossas fraquezas, porque sabe o que passamos e também porque triunfou sobre as mesmas tentações. Ele também sabe quando devemos nos ajudar. Só Cristo pode nos salvar e nos socorrer. Só Ele pode trazer vida e salvação através da sua morte. Se você já está em Cristo, clame a Ele durante a tentação e use as ferramentas aqui expostas nesta mensagem. Mas se você não tem Cristo, você precisa declará-lo como Salvador da sua vida. Lembre-se, o segredo está o quanto seu espírito está forte com Cristo. E isto reflete de sua intimidade com Deus. E o quanto você se deixa ser dominado pela Escritura. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pastor Robson. Glória a Deus. Assim nós ouvimos a palavra do Senhor que nos exorta, nos instrui, que a presença do Senhor em nossas vidas, sua palavra, obediência à palavra do Senhor, guardar a palavra do Senhor em nossos corações para vivermos a vontade de Deus, é importantíssimo para o crente. Nos ajuda a superar as adversidades. Vamos estar orando ao nosso Deus, chegamos ao final do nosso culto, vamos orar agradecendo a Deus por tudo o que Ele tem feito, por ter falado conosco, por ter nos exortado, por ter aplicado a sua palavra em nossos corações. Vamos orar? Curve a sua cabeça e ore também junto conosco ao nosso Deus. Amém? Deus santo e maravilhoso, Pai, te agradecemos, Senhor, por ter nos direcionado, ó Deus, por ter nos conduzido, Senhor, por ter falado aos nossos corações, ó Deus, por ter nos dado, ó Deus, discernimento, ó Pai, sabedoria, Senhor. Obrigado, Senhor, por conduzir-nos, ó Pai, nesse momento, ó Deus, de louvor e adoração, Senhor. Obrigado, ó Deus, por falar conosco, Senhor, através do teu servo, Serverton Lira, Senhor. Usa-o, ó Deus, continua usando, Senhor, capacitando-o, ó Deus, para o ministério da tua obra, Senhor.
Obrigado, meu Pai. Assim nós te oramos, Deus, e te agradecemos, ó Pai, te rogando, Senhor, mais uma semana, Pai, a qual Tu já tens preparado, Senhor, nos sustenta, Pai, para caminharmos por ela, Senhor. E derramas, ó Deus, as Tuas bênçãos, ó Pai, sobre a vida do Teu povo, Senhor. Abençoando, ó Deus, suprindo as necessidades, ó Deus, trazendo, ó Deus, daqui, dali, de acolá, Senhor, o sustento necessário, Senhor, aos Teus servos que são autônomos, ó Pai, comerciantes, ó Deus. Vai à visita, Senhor, o estabelecimento de cada um, Senhor, e supre, ó Deus, as necessidades, ó Pai. Traz, Senhor, sustento, ó Pai, para que eles possam honrar, ó Pai, com os compromissos também, Senhor. E assim o Teu nome ser glorificado, ó Pai, através da pontualidade de cada um deles, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, neste momento, ó Pai, que conduz as nossas famílias, Senhor. Que conduz os nossos familiares, ó Pai, a estar na Tua presença, Senhor, para louvar e glorificar o Teu santo nome, Senhor. No Teu dia santo, ó Deus, no Teu dia, ó Pai, separado por Ti, Senhor, para a reunião e comunhão da Tua igreja. Te agradecemos, ó Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Pai. E, ó Senhor, derrama da Tua graça, da Tua misericórdia, Senhor. Estende as Tuas mãos, Senhor, sobre os nossos lares. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor do Deus Pai, o consolo, o renovo e a transformação do Seu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós, sobre o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Irmão, vamos continuar a prosseguir, somente mais uns avisos, alguns avisos que nós queremos dar e agradecimentos. Nesse momento eu gostaria de deixar o parabéns à mocidade da nossa igreja pelo seu aniversário, dia 1 de maio agora, foi o aniversário da mocidade congregacional, e fizeram uma excelente programação. Parabéns a toda a direção, a todos os diretores e a participação de todos vocês. Foi um evento para a honra e para a glória do nosso Senhor. Assim como já havia dito, o pastor Hugo não está conosco hoje, não esteve conosco hoje, porque ele está doente. Então vamos também acrescentar pela sua saúde as nossas orações, pela sua família, por ele e pela sua família. E também na terça-feira nós temos o culto devocional na sua casa, na sua família. Na terça-feira o pastor vai estar enviando para o grupo da igreja a devocional, onde nós iremos reunir a família na presença do nosso Deus e fazer o devocional, as nossas orações e agradecimento ao nosso Deus. Na quinta-feira tem um culto de doutrina. Pastor Hugo está agora terminando a carta de 2 Coríntios, já está começando o capítulo 16, e eu espero, contamos que os irmãos estejam acompanhando também na quinta-feira, na live, a sua residência. No domingo de manhã, tem também às 10 horas da manhã, Bíblia, café e prosa. Pastor Hugo vai estar bem light, resolvendo, conversando, explicando de maneira bem simples a Bíblia para cada um de nós. Domingo à noite, a live do culto de adoração e louvor ao nosso Deus. E também nós queremos parabenizar aos aniversariantes dessa semana, a nossa irmã Fabiana Lira, a nossa irmã Elizabeth Laurentino, Rosângela Rodrigues e o nosso irmão Renan Barreto. Que Deus esteja abençoando tanto vocês, derramando bênçãos sem medidas, derramando graça sobre a vida de vocês e cada dia mais sustentando e trazendo sabedoria e discernimento para crescimento espiritual de vocês. E também agradecer ao Ministério de Louvor que esteve aqui conosco, Filhos da Promessa. Deus continue abençoando. Ao nosso irmão seminarista Everton, que trouxe essa palavra, essa exortação do nosso Deus, nos comunicando o que a palavra de Deus nos diz com fidelidade. E também a equipe de produção de som e iluminação, que Deus esteja também abençoando a cada um de vocês e tenhamos todo uma semana rica, protegida e abençoada pelo nosso Deus.
em nome de Jesus. Amém? Deus nos abençoe. Que Deus envolva o seu amor.